bem você no sexto ano, tá? Sejam bem-vindos. Você talvez esteja me conhecendo agora, meu nome é Manuel, tá? Sou professor de História e Sociologia no Colégio Integração. E a partir desse momento, com o sexto ano C, a gente vai fazer, né, a caminhada, né, nessa pandemia com vocês, aí com a nossa disciplina de História. Então, para a gente começar a nossa conversa, para a gente começar, né, bem entusiasmada a nossa conversa, nós vamos falar de um povo na antiguidade que é uma das bases, né, daquilo que nós chamamos de cultura ocidental. Você deve estar se perguntando assim, o que é cultura ocidental, né? Gente, a cultura ocidental tem como, basicamente, influência de duas civilizações lá na antiguidade, né? E como eles se relacionaram com outras culturas também. Palavras como democracia, acho que você já ouviu falar, né? O poder do povo, né? Isso significa democracia. Palavras como república, né? Res publicum, coisa pública. Tudo isso, gente, se transforma em algo que nos impacta, que influencia a nossa organização, as nossas práticas nos dias de hoje. Tá? Então, a nossa organização da sociedade, né, como nossa política, nosso Estado, né, a gente vai entendendo essas palavras aí conforme nós vamos caminhando aí, portanto, na nossa disciplina de História, beleza? Então, lembrar sempre, né, pessoal, Grécia, quando nós falamos de Grécia Antiga, ela é uma civilização que de uma forma direta, ela vai influenciar a formação desse mundo ocidental, cujo você e eu fazemos parte aqui nesse momento. E claro, falando dessa cultura ocidental, vamos lá no nosso quadro, falar um pouquinho da Grécia Antiga. Gente, os gregos, acho que você já viu isso aqui, né? Mas os gregos, gente, eles não são um povo que se une a partir de um rei, de um imperador. Como assim, né? Lá atrás, você viu dos egípcios. Você viu que os egípcios se colocavam em torno do faraó, né? Que seria, né, o grande líder de todo o Egito Antigo, e todas as pessoas eram súditas deste faraó, né? Aqui, gente, os gregos, eles se unificam a partir de uma outra visão, tá? A unidade deles é cultural. Cultural, sim, gente. O falar a mesma língua é considerado grego, acreditar na mesma história, nos mesmos deuses. Você que está aí provavelmente lembrou de algum deus grego, né? Apolo, Atena, Zeus. Então, esses deuses, né, configuravam, né, uma unidade cultural. Vejam, então por isso, para eles não importava muito a relação com o líder, né? Mas sim que, gente, a relação basicamente ligada à questão da cultura, religião, a crença na mesma história e a mesma língua que era o grego. Beleza? Essa relação que os gregos, onde eles vão se desenvolver, que era chamada Hélade, a localização é na chamada Península Balcânica. Certo? Aonde você vai encontrar, gente, uma geografia da região acidentada. Poxa, como assim acidentada? Pessoal, vejam, no Egito Antigo, vamos falar de uma outra civilização que provavelmente vocês viram, né? Os povos que habitavam a Mesopotâmia, eles se desenvolveram às margens dos rios Tigre e Eufrates, não é verdade? Aqui, pessoal, nessa margem do Tigre e Eufrates, por exemplo, eram as margens onde houve o desenvolvimento de cidades, né? E aqui também vão existir cidades-estado. Depois a gente vai ver esse formato aqui, né, ligado a essas cidades-estado. Mas lá na Mesopotâmia, como a agricultura era possível, era eficiente, isso levou, por exemplo, à formação de impérios, assim como no Egito Antigo. Aqui, como o território é acidentado, diferente, por exemplo, da Baixa Mesopotâmia ou as margens do Rio Nilo, aqui não vai haver uma unidade, né, política. Por exemplo, não vai haver uma tribo que vai dominar outra tribo. Ou então, não vai haver, portanto, uma unidade política, porque o relevo, a geografia da região da Hélade, né, como os gregos chamavam essa península balcânica, era acidentada, levando um isolamento geográfico, tá, de pequenas comunidades, elas vão se desenvolvendo, e a partir desse isolamento, o que vai acontecer, pessoal? Vai haver a formação de cidades-estados isoladas umas das outras, que a gente vai vendo aqui
com a história da Grécia Antiga. Pessoal, a civilização grega, tá? Importante chamar assim, tá, pessoal? São os costumes, as práticas que têm a ver com esse processo de constituição dessa relação com a civilização grega. Você vai encontrar o que, gente? A mistura de diferentes povos. Na Península Balcânica, quem morava? Eu não coloquei aqui, mas para você lembrar, os chamados Pelasgos. Eram tribos seminômades e viviam na região, e a partir do século XX começou a chegar de diferentes povos, que se unindo, né, se misturando, passaram a formar culturas. Chegaram esses povos, os jônios, os eólios e por último os dórios. Então esses povos vão chegando, vão se misturando, vão se estabelecendo, vão desenvolvendo uma agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? Basicamente uma agricultura que tem a ver com o próprio sustento daquela comunidade. Não era voltada para vender no outro, ou não havia excedente, justamente por culpa da localização. Então esses povos vão chegando, porém, na região já existiam outros povos, como eu já havia dito antes. Eu falei dos Pelasgos, mas eu sei que vocês já viram sobre os cretenses. Na região, então, viviam os cretenses. A mistura, vejam, dos cretenses junto com outros povos formou o que nós chamamos de cultura creto-micênica, tá? Que vai ser caracterizada pelo período aqui dos chamados pré-homérico, né? Uma civilização antes dos gregos. Então isso vai ser a grande marca da relação da região, a chegada de diferentes povos nessa região, a mistura deles e aí a formação, obviamente, desse mundo grego, desse ser grego, né? Portanto, aqui na Idade Antiga. Então, para fechar essa primeira parte, nós vamos falar aqui, né, da relação com a civilização clássica. Por que clássica, né, pessoal? Porque elas, assim como os romanos, vão basicamente nos legar a principal relação cultural, a forma de enxergar o mundo, a razão, a filosofia, né? Tudo isso, gente, forma o mundo cujo qual nós estamos inseridos. E de uma forma bem importante, né, de uma forma direta, impactam na formação da tua, da minha, da nossa história, quando nós estamos inseridos. Bom, passando para a segunda parte do quadro, aí sim entra aquelas civilizações que eu falei para vocês, tá, gente? Então, a formação da civilização grega, a gente vai estudar o que, gente? Através dos chamados períodos da sua história. Então, por exemplo, nós vamos encontrar lá atrás da antiguidade a chegada de diferentes povos. Como assim, gente? Período pré-homérico. Nesse período pré-homérico existia na relação com o continente, né, na região da Península Balcânica, como a gente já viu, há povos seminômades, os Pelasgos. Porém, né, na região das ilhas, né, porque a Grécia tem essa relação, né, com a Península Balcânica, tem a região insular das ilhas, existia uma forte civilização chamada de cretenses. Tá? Os cretenses, acho que você já ouviu falar do Rei Minos, né? O medo do Minotauro, o labirinto do Minotauro. Era controlado justamente através de um palácio uma cidade chamada de Knossos, uma civilização muito desenvolvida que controlava o comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Isso, gente, vejam lá do século XX até o século XII a.C. Não tinha um sistema de escrita, mas vejam, a principal deusa deles era uma mulher. Veja como é interessante isso. Né? A deusa que trazia a relação da agricultura, da fertilidade, enfim, né? Lembrando vocês, né, que quem carrega o bebê lá é a mãe, então por isso associava isso justamente à relação com a fertilidade do solo, né, a fertilidade do comércio, né, justamente a essa associação. Porém, os cretenses não se sabe muito bem por que eles sumiram, tá? Mas eles vão acabar, vejam, se misturando com outros povos e formando o que nós chamamos de cultura micênica, né? Formando justamente, muda a capital e aí passa a ser o centro político a cidade de Micenas. Na cidade de Micenas, pessoal, vejam, mistura os costumes dos cretenses e aí passa a existir o quê? Né? Acerca disso, desse momento da história dos gregos. Vejam que legal isso. Ela vai para uma cidade lá no interior, agora da Península Balcânica, lá no centro cultural político chamado de Micenas. Nessa cidade, o pessoal vai entrar em conflito com uma outra cidade chamada Troia.
né, uma cidade-estado, que ficava um outro reino, né, tão distante, que ficava onde, pessoal? Ficava na Ásia Menor. Essa guerra, pelo controle, né, do mar Mediterrâneo, controle marítimo de Troia, com a cidade de Micenas, vai enfraquecer. E aí vai chegar um povo que é violento, que não vai fazer aliança, que vai tentar dominar, que vai tentar escravizar, que são os dórios. Né? E aí os dórios, quando chegam, vão destruir a cultura micênica, fazendo com que fazendo com que espalhe a cultura grega em várias regiões. Aqui, pessoal, nós já estamos no segundo período. Então veja, não perca o raciocínio. O pré-homérico é que período, galera? Veja, o período que existe lá os cretenses, que tem, né, a chamada destruição dessa cultura, melhor, destruição não, mas os cretenses acabam misturando com outros povos, se forma outra civilização, e já no período homérico, pessoal, aí já é a guerra de Troia, a luta entre Micenas e Troia. Professor, mas você não falou, mas é no período homérico, tá, gente? No entanto, que aqui, por que período homérico? Tem um livro bem importante, né, que eu sei que vocês também já viram, chamado de Ilíada e Odisseia, escrito por um poeta grego chamado Homero. Essa obra, conhecida como Ilíada e Odisseia, Ilíada significa o quê? Troia, em grego. A cidade-estado de Troia é chamada de Ílion pelos gregos. Então narra essa guerra, a destruição do mundo grego, a invasão dos dórios, tá? E a Odisseia narra a volta de um príncipe de Ítaca, um cara que participou, o Ulisses, né, que era príncipe de um outro estado. Então, para os gregos, pessoal, no mundo antigo, a formação desse povo se dava a partir desse poema, desse livro, né, Ilíada e Odisseia. E aí, o período homérico, segundo os gregos, é o momento em que os gregos, vejam bem a importância disso, desenvolveram, né, a sua civilização. Desenvolveram a sua forma de pensar, a sua forma de sentir aquele mundo e agir, inclusive, naquela sociedade, naquela civilização que estava se formando. Então, primeiro, o que vai acontecer, né, gente? Eu vou anotar aqui, mas fique tranquilo. Depois a gente vai retomar nas aulas online, né? Depois a gente retoma também no material de vocês. Pessoal, aqui ó, a configuração primeiro. Quando os gregos saem daquela civilização, tá, no período homérico, eles são invadidos pelos dórios, eles têm que fugir, basicamente, dos dórios. E aí eles se organizam em pequenas comunidades agrícolas chamadas de genos, ou comunidades gentílicas. Genos tem a ver com genética? Tem, pessoal. Tá? Genos controlado, vejam, certo? Por um pater, né? Pater familias. Esse pai, né, o mais velho daquela família, daquele agrupamento familiar, não é a mesma coisa. Na verdade, tem uma a ver com a família que você tem hoje. Né? Quando você fala família, quem que você lembra diretamente? Pai, mãe, nós temos dos primos, dos tios, dos avós. Então, basicamente, essa era essa comunidade de genos, as comunidades gentílicas. Então, uma comunidade sendo formada ali, né? E elas iam crescendo, se organizando, né, gente? E produzindo para o seu próprio alimento. O que nós chamamos de oikos. Economia é uma palavra que surge da palavra oikos. Olha que legal, né? Como é que está a tua economia? Como é que você garante o teu sustento, o nosso sustento, né, como um todo? Então, esses genos vão começar a crescer, vão começar a se estabilizar, não ter conflitos. Quando esses genos crescem de tamanho, pessoal, tá? Aí sim, o camarada lá vai chegar e vai dizer: a melhor terra aqui é minha, não é de todo mundo. Opa, como é que isso vai funcionar? Não funciona. Então isso começou a gerar o quê? Disputa, conflito entre os genos, desagregação dos genos. Com a desagregação dos genos, o que vai começar a acontecer? Esses donos das melhores terras, que se diziam donos das melhores terras, passaram a se proteger militarmente e se unir com outros genos. Essa união dos diferentes genos, pessoal, vai formar o que nós chamamos de frátrias. Essas frátrias, pessoal, a longo prazo vão formar o quê? O que nós chamamos de, olha só, veja que importante isso, vão formar o que nós chamamos de, vou colocar aqui para vocês, de tribos. Que tinham em média, pessoal, mais ou menos 10 mil pessoas, cada tribo.
Porém, aqui, senhor, mas é só isso que acontece, as pessoas brigando, se unindo, mas não é só isso, meu querido. Sabe o que vai começar a acontecer aqui? Eles vão começar a adotar um padrão cultural grego. Vai começar a surgir as histórias dos deuses, a mitologia grega, a língua, o grego passa a existir, a escrita dos gregos. Tem muito radical grego que você conhece, eu falei da democracia, mas tem várias outras palavras que têm origem grega. Então aqui começaram a crescer, né? Tribos, frátrias, e aí as comunidades vão ficando o quê? Estáveis, né? Não tem conflitos, mas claro, os conflitos não significam que eles se adoram, mas porque há um controle. Controle de quem? Dos donos das principais faixas de terra, que são, né, obviamente, os donos, né, os herdeiros lá nos gêneros. Como é que é o nome desses caras? São os chamados eupátridas. Professor do céu, quanto nome? Calma, gente, tudo isso você vai aprendendo pouco a pouco, tá? Então esses eupátridas começaram a controlar as terras, os donos das melhores terras, que aqui no período arcaico, pessoal, vão se unir, né, esses eupátridas, e vão governar uma mesma região que eles estão, formando o que nós chamamos de polis, ou seja, cidade-estado grega. Então essas polis, inicialmente, no período arcaico, é importante colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês, ó, tá bom, moçada? Polis. A polis grega, gente, era durante esse período arcaico, vai se transformar na principal forma de organização dos gregos. Cada polis, isolada geograficamente, tem relação econômica, tá? Mas essas polis não interferem na política da outra. Uma polis isolada, outra polis, ninguém vai entrar e falar, faço isso, faço aquilo. Não, ninguém pode fazer isso, porque seguem as tradições locais. Porque quem controla aquela região são os eupátridas, aqueles, né, que carregam uma tradição. É uma elite. Eu vou apagar esse lado do quadro aqui para você entender, tá? Então, essa palavrinha aqui, ó, é esse conceito. Os eupátridas. Certo? Significa o que eupátridas, professor? Os bem-nascidos. Aqueles que são herdeiros das principais cidades. Você deve estar se perguntando também, professor, mas e a galera que não concordava com os eupátridas? Para onde que eles vão? Gente, aqui tem um outro conceito que a gente chama de diáspora. Tá? A primeira diáspora ela acontece aqui, ó, no período pré-homérico. A dispersão, a saída. Quando os dórios invadem, eles vão se dispersar pela Hélade. Aqueles que não concordam com os eupátridas, eles saem dessa região da Hélade e vão se espalhar por todo o mar Mediterrâneo, levando a cultura grega, inclusive. É a chamada segunda diáspora grega. Diáspora e dispersão, que vai acontecer justamente aqui, ó, no período homérico para o período arcaico. Bom, quem controla a polis, inicialmente são os eupátridas, os bem-nascidos. Só que nessa região existem outros grupos sociais que não concordam com os eupátridas e querem mudanças, querem transformações, principalmente em qual cidade? Pessoal, no período arcaico nós temos o nome dessa cidade aqui, ó, Atenas. 2004, gente, vocês não estão lembrados, vocês são muito novinhos. 2004 foi a Olimpíadas em Atenas, onde aconteceu a primeira Olimpíada. Professor, Olimpíada grega? Sim, galera, Olimpíada tem origem na Grécia. É igual hoje, né, que os caras ganhavam milhões? Não, não é igual hoje. Lá atrás, um herói, né, um vencedor de uma maratona, por exemplo, nas Olimpíadas, de uma determinada prática esportiva, ele voltava assim como herói para a cidade. Mas as diferentes cidades, estados, olha só tudo que eu falei lá atrás, as diferentes cidades e estados se uniam em torno, tá, da cultura. Então a cultura era praticar os Jogos Olímpicos em homenagem a um deus específico. E aí fica a pergunta, qual é o nome desse deus? Tá? Se você falou aquilo que eu estou imaginando, tá, você acertou, beleza? Então vamos voltar aqui, ó, gente. Atenas. Atenas era controlada por esses eupátridas, tá? Ela se formou, aonde foi desenvolvido qual prática principalmente? A relação com o comércio.
Então, o comércio na região era muito forte. E isso desenvolveu uma classe social de comerciantes chamados de demiurgos. Tá? Veja muito legal, vou colocar até uma outra coisa. Né? Os demiurgos. Que passaram o que, galera? Que passaram a se opor justamente aos eupátridas. A não querer mais que os eupátridas governassem baseado nos seus interesses. Estes também queriam o quê, pessoal? Queriam mandar no lugar onde eles vivem, queriam decidir a relação. Né? É tão bom mandar, né? No sentido assim de que eu sou dono da minha própria relação, eu tenho minha própria opção, eu não preciso receber ordens de ninguém. Né? Não mandar, né? No sentido assim, né? Mas enquanto o Senhor todo, mas todos nós podemos discutir e nós nos sentimos dono daquilo. Né? Então, nessa relação comercial, em Atenas, surge o que nós chamamos de demiurgos. Contudo, pessoal, vejam o grave problema que aqui vai surgir. Tá? Nós também temos uma pequena agricultura, né? Os pequenos agricultores. Uma agricultura muito frágil, tá? Muito frágil, que quem eram os pequenos agricultores, porque os donos das melhores terras, né, que plantavam lá, né, os oliveiras, né, que era justamente o principal comércio aqui, era de vinho e também, pessoal, de azeite, eram os eupátridas. Eu vou colocar aqui, senão depois você esquece. Tá? As melhores terras. Os pequenos agricultores, eles trabalhavam com os eupátridas, ou então a sua produção era muito pouca. Então esses pequenos agricultores tinham a primeira questão, o nome deles eram os georgóis, tá? Os georgóis, pequenos agricultores, mas eles constantemente eram ameaçados por um tipo de trabalho escravo, escravidão portiva, tá? Não um tipo de trabalho escravo, mas um trabalho escravo. Né? Nós temos a noção de o que é o escravo? Não é captura, não. Como eles ficavam devendo aos eupátridas, muitos desses tinham que fazer o quê? Gente, se tornavam escravos por dívidas. E, obviamente, que isso também trazia um problema, a insatisfação desses georgóis dentro da cidade de Atenas. Poxa vida! E aí o que acontece, pessoal? O que acontece é que no período arcaico começou a existir uma série de revoltas, tá, moçada? Que os eupátridas são obrigados a abrir mão do poder que eles tinham e dividir com quem? Com os georgóis, que conseguiram inclusive se livrar da escravidão por dívidas, dividir com os demiurgos, nascendo aquilo que nós chamamos de democracia. O povo grego vai começar a se governar. É claro que isso vai demorar tempo, vai demorar mais de 50 anos para isso acontecer. Mas é super importante você entender que aqui nessa cidade de Atenas que surge essa noção de democracia. E que eu, você, o pai, a mãe, a avó, todos nós podemos governar e decidir os rumos da nossa própria vida. E não precisar de alguém decidindo para mim. Tá? Isso é o se fazer que nós chamamos de política, tá bom? Então, pessoal, essa é a relação que vai acontecer em Atenas aqui no período arcaico. Para a gente não estender muito essa aula para não ficar cansativa, nós temos uma outra civilização, uma outra cidade-estado, uma civilização, outra cidade-estado, chamada de Esparta. Militarizada, né, pessoal? Essa cidade-estado tinha como grande característica o estabelecimento de uma estrutura oligárquica e não vai mudar a sua estrutura como a cidade de Atenas, tá bom? Galera, passando aqui, o que acontece? Como isso é qual período, professor? Se não falou mais do período, é tudo aqui, ó, no período arcaico. E aí depois, o que acontece? Durante o período clássico, moçada, essas cidades-estados alcançam o seu apogeu, entrando em guerra, inclusive, com os persas. Né? Nossa, senhor, guerra com os persas. Guerras médicas, pessoal. Lembra? Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar de um filme chamado 300, né? Que vai ter justamente essa ideia. Nossa, 300, né? 2007 esse filme, tá bom, pessoal? Então, olha só o que acontece.
O período clássico é quando essas cidades-estados chegam no seu ápice, no seu apogeu, e passam, vejam pessoal, a democracia ateniense passa a influenciar outras cidades-estado, olha só a importância disso, ela passa a determinar políticas nessas diferentes cidades-estado, como por exemplo, as cidades passam a segui-la, inclusive, e aí surge a guerra. Atenas tenta dominar regiões, e aí os persas não gostam disso, e aí tentam invadir a Grécia Antiga, o local onde estava a cidade de Atenas. Bom, para a gente encerrar, pessoal, depois disso, o que vai acontecer? Atenas forma o que nós chamamos de uma coalizão com outras cidades-estado, e aí surge o que nós chamamos de Liga do Peloponeso. Essa Liga do Peloponeso vai ter a oposição de Esparta, aí promovendo o segundo conflito, que nós chamamos de Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso, ela vai ter como final, basicamente, as cidades-estados, as polis, elas se enfraquecendo, e aí surge um outro povo que vai dominar. Como é que é o nome desse povo, professora? São os macedônicos, que vão pegar a cultura grega e misturar com as culturas locais. Cultura asiática, por exemplo, que é o Império de Alexandre o Grande. Então, pessoal, basicamente a gente falou aqui, resumo, pessoal, dos principais períodos da Grécia, melhor, dos períodos da Grécia Antiga, aqui durante a sua história, que a gente vai tentar ver cada um. Creio que vocês já viram alguma coisa, mas nós vamos tentar desenvolver melhor nas nossas aulas online, aula gravada, indicação de leitura e exercícios com vocês. Forte abraço, galera. Nos vemos na próxima aula.